Fala pessoal, voltando aqui, fazer os stories, tá? Se preparem, a gente faz um monte de conteúdo aqui pra vocês aqui do Instagram. Sumi esses dias, final de semana passada eu tava resolvendo muita coisa de planejamento para 2022. Muitas novidades que virão em 2022. Então acompanha aqui que é só o começo, a gente vai com muita coisa massa para 2022 aí. Então a gente tava muito planejamento, muita coisa semana passada. E ontem, eu achei que ontem ia voltar com tudo, mas ontem, cara, eu passei por uma situação que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Que situação foi essa? Ontem eu fui comprar uma câmara fria para um cliente nosso e fui comprar, beleza. Passei lá na loja para comprar, né? E a loja é grande, né? Passei lá na Frigelar para comprar. E loja grande, né? Loja, pô, departamento do nosso segmento, vocês todos conhecem. Não vou nem falar mal em si, não. A dinâmica não é essa, não, até porque não cabe a mim esse daí. A questão é mais uma visão mercadológica da coisa, que para você levar para sua empresa, porque eu trouxe para minha a ideia, tá? O que eu aprendi lá ontem. Eu já sei que lá é demorado, o procedimento lá, a estrutura lá é demorada, né? É normal. E aí, como os meninos já estavam todos ocupados, sobrou para mim ir lá, né? Eu tive que ir lá comprar. Então, eu não compro mais caro e tudo mais, eu resolvi, eu tenho condições de ir lá e comprar, vai dar pra mim ir. Ficou pra mim ir lá e comprar e tudo. E eu sei que demora, beleza. Eu cheguei lá umas 9 horas, saí lá, foi até rápido a venda, demorou um pouco a expedição na hora de liberar, né, e tal. Beleza. Houve um erro da equipe, de um técnico da nossa equipe, que passou a informação errada pro rapaz que comprou aqui da empresa. Então ele solicitou do vendedor da Frigelar um equipamento errado. Mas eu não sabia, eu fui só coletar, pagar e coletar, né? Estava tudo organizado, já cheguei no vendedor, porque a gente agiliza isso antes. Como eu sei que lá demora, você só chega lá para pesquisar, para comprar e demora ainda mais. Então já agiliza tudo pelo WhatsApp, chega lá é só emitir, pagar e receber, né? Beleza, até esse até foi, a gente consegue agilizar esse processo. Mas presta atenção, não é esse ponto que tomou meu dia todinho ontem. Eu passei o dia todinho resolvendo essa parada. E aí eu saio pro cliente, o cliente é próximo, saio pro cliente, chego lá no cliente com a máquina e percebo o seguinte: a máquina não era a máquina que precisava colocar no local, tá? Houve uma confusão de informações, tinham duas máquinas, duas condensadoras para possivelmente serem trocadas, mas uma era mais urgente. E foi comprada a outra que era menos urgente. E eram tamanhos diferentes, potências diferentes. Uma era de 2 ou era 2,5 HP, e outra era de 5 HP. Então, bem menor a máquina. Chego lá com a máquina menor, percebo que a máquina não cabia naquela situação ali. O técnico estava lá comigo, da empresa, nosso técnico, né? Viu lá, verificou lá, né? Beleza, houve uma falha nossa de comunicação, compramos o errado. Show, beleza. Até aí, show nada, né? Até aí, o B.O. nosso. Porém, ligo lá pro vendedor para trocar. E aí ele me orienta que eu tenho que emitir uma nota de retorno, uma parada assim. Fala com o meu contador disse que não precisa, que a gente não emite tudo. Aí eu volto com o vendedor lá, ele diz, beleza, tô aqui na minha hora de almoço, quando eu voltar, eu vejo. Aí para receber esse feedback que daria certo, foi mais ou menos em torno de mais 1 ou 2 horas assim, lá no cliente com máquina, e para saber se dava certo trocar ou não. Se precisava emitir alguma nota de cancelar a nota, alguma coisa assim burocrática, né? Beleza. Quando ele me avisa assim, em torno de 2 horas da tarde, isso eu fui de manhã, 2 horas da tarde me avisa que dá certo a troca. Mas avisa que vai demorar. De fato, demorou. Voltei lá rapidamente com a máquina para trocar. E fiquei lá, tomei um chá de cadeira, assim, umas 2 ou 3 horas de chá de cadeira lá, esperando efetuar essa troca, da entrada de volta do equipamento. E aí parecia que os caras não sabiam muito como fazer, tinha 2, 3 caras ali em cima no computador mexendo lá. Enfim, saí lá umas 6 horas da noite, passei o dia inteiro para comprar e trocar, né? E um serviço que hoje deveria ser finalizado está começando hoje. Qual é o ensinamento disso, qual é o aprendizado que eu fico disso? É uma grande empresa, né? Roda no Brasil todo. Tem várias outras concorrentes do tamanho dela que tem o mesmo procedimento. O louco é isso. O mais louco é isso. Que tem a mesma dinâmica. Modelam ela ou fazem o mesmo processo. E
que é zero olhar para o cliente. Então, o que ficou para mim? A gente na manutenção eletrônica, vamos para o nosso mundo agora. Muitos de vocês, até alunos meus, até você que está aí, que leva a placa para ser reparada, você repara a placa com o cara, ele demora às vezes você acha ruim, teu cliente acha ruim que demora, às vezes eu demoro. Hoje a gente luta para demorar o mínimo possível, mas às vezes foge do nosso controle, aumenta uma demanda. Tem um relato de um amigo meu que trabalha na área, disse: olha, eu não tô pegando mais, porque não tô dando conta, tem muito serviço aqui nesse período. Beleza, e aí ali o cliente dele deixa de ser atendido. O meu cliente às vezes atrasa e às vezes ele fica demorado. Só que se eu não olho para isso, ou eu me botei na pele do cliente, né? Que espera ali um tempão. Ontem foi esse cliente que espera um bocado. Que perdi um dia para comprar um equipamento. Perdi o dia inteiro para trocar um equipamento. Entendeu? E foi um dia perdido de chá de cadeira de fila. E aí eu me coloquei no lugar do cliente e às vezes, eu digo com meus alunos, às vezes, você vai aprender a reparar a placa. Você vai aprender a ganhar dinheiro com reparo de placa, vai aumentar a sua demanda e vai chegar um dia que você vai tender a se tornar o cara que você acha ruim que existe hoje na sua cidade. Por quê? Porque se você não criar processo, se você não criar, aumentar a sua equipe muitas vezes, a demanda fica alta e você não dá conta. No caso lá, a empresa que eu estou citando aqui, tem equipe, tem demanda, o processo que é lento, é amarrado, muito engessado e não é pensado no cliente que quer ter uma agilidade. Tá ali, eu não posso perder meu dia todo. Eu não posso, tenho muita coisa pra fazer. Então, por exemplo, tô falando que eu não fiz stories ontem, por causa disso aí, tava lá e tinha que fazer. Vou ficar lá. Eu ia fazer ontem, mas eu disse, pô, tô aqui cheio de sentimentos ruins. Deixa eu passar esses sentimentos ruins pra falar de boa, assim. Porque às vezes você tá lá estressado no local ali, né? Você fica, porra, que sacanagem, né, velho? E aí fica essa reflexão. Olhar para o cliente. Quando você olha para o seu cliente, com o olhar do cliente, você consegue entregar o melhor para ele. Às vezes os grandes não fazem isso. Como eu me diferencio do grande? Por exemplo, se eu fosse abrir uma loja de venda de materiais, eu já ia pensar nessa logística, nessa agilidade, entendeu? Eu não posso estar com o grande, eu sou pequeno. Mas o que eu entrego que o grande não entrega? Aí eu me diferencio. Né? O mesmo vale para a manutenção eletrônica. Quando eu entrei no mercado, os concorrentes entregavam placas com no mínimo 15 dias. Isso eu entregar com uma semana. Isso era 3 dias de pré-análise. E eu luto isso direto. Em 2022 nós vamos passar a semana passada toda planejando muita coisa, estamos planejando ainda. Mas para quê? Para pensar em entregar um reparo cada vez mais rápido. Eu sei que a eletrônica às vezes não foge do nosso controle do tempo de reparo. Mas eu estou levantando as variáveis para que eu consiga entregar o mais rápido possível o reparo para o meu cliente. Né? Eu tô falando aqui com quem tá num campo de batalha reparando um placa todo dia. Que às vezes demora, às vezes o cliente acha ruim que demora. E às vezes foge do nosso controle. Ontem fugiu do meu controle. Hoje era para estar entregando esse equipamento do cliente. E vou entregar só amanhã, talvez. Entendeu? Então você tem que estar sempre revisitando o seu cliente. Entendendo as demandas dele. E buscando maneiras de suprir a demanda dele. Porque isso você se diferencia. Você pode, na briga de preços. O fato de você saber manutenção eletrônica já lhe diferencia no nosso mercado. Isso é fato. Certo? Só que hoje aqui a gente está jogando o jogo já de se diferenciar dentro do mercado da manutenção eletrônica. Como é que eu diferencio? Porque se for comparar eu reparo placa e você que repara a placa, a gente repara a placa. Porque o cliente vem para mim ou vai para você. São outros diferenciais, são outros pontos que você tem que olhar. Né? E aí fica esse aprendizado aí. Às vezes você olhar para o cliente, entregar a demanda dele o mais rápido possível, se ele busca agilidade, né? Se agilidade para ele é importante. E não faz seu cliente perder o dia todo, não faz seu cliente ficar chateado. E às vezes só tem essa opção, por isso que você tem que ir lá. E aí você só vai porque só tem aquela opção. Isso fica amarrado. Basta ver uma pessoa e fazer um pouquinho diferente, você já leva o mercado ali e você já perde parcela de mercado com um cara pequeno. Por isso que o cara pequeno entra e se diferencia, muitas vezes. Entendeu? Então é isso. Não é para falar mal de ninguém. Uma experiência que eu vivi, que eu vivenciei ontem. E que eu tô tomando como aprendizado. Tudo a gente aprende nessa vida. Tudo a gente aprende nessa vida. E meu foco agora vai ser cada vez, já era, e vai ser intensificado. O que eu faço? O que eu quero fazer de melhor? Se o meu concorrente antes era 15 dias, eu entregava uma semana, agora eu vou tentar entregar em um dia. Se conseguir entregar imediatamente,
surreal. Hoje eu não consigo enxergar como, mas pode ser. Por que não? Né? Tem cara de convencional que faz isso. Às vezes convencional a gente faz isso aqui. O cara chega e já repara. Aí inverte e demora mais. Por quê? Inclusive o teste, né? A gente testa, bota pra testar, bota pra rodar. Então isso já atrasa um pouco. Mas como é que eu faço pra... Enfim, a cabeça que funciona direto. Especialmente esse final de ano, assim, a gente fica setando o que a gente quer pra 2022. Então a gente fica nessa pegada de entender o cliente, de olhar pro cliente, né? E tem uma frase poderosa que eu ouvi de um empreendedor brabo, cearense aqui, o Paulo da Vonix. Tem que dar os créditos para quem fala. Eu aprendi com ele, eu vi com ele. Que é, muito se fala em olhar para o cliente, né? Olhar para o cliente. Mas ele trouxe um conceito muito foda, que é muito poderoso, que é olhar para o cliente com o olhar do cliente, né? Ter o olhar do cliente. Então, como é que você está na cadeira do cliente e diz assim, o que é que meu cliente busca? Às vezes chegar algo que ele nem enxerga e entregar para ele. Que aí, cara, não tem concorrente que te siga aí. Quando tu tem essa visão, tu pega essa visão aí, cara. Isso é poderoso. Isso mudou aqui meu jogo, mudou minha mentalidade em relação... Inclusive, eu já vou com implementações práticas a partir de janeiro. Tem implementações práticas pelo fato de ter entendido, cair na ficha de que meu foco tem que ser no olhar do meu cliente. E não olhar para o cliente, mas o olhar do cliente. Olhar para o cliente para ter o olhar do cliente. Isso é extremamente poderoso. Beleza? Então vamos lá, vamos falar de eletrônico. Vou trazer os plaquinhas para vocês aqui. Tá? Para vocês, duas informações relevantes aqui que a gente pegou esses dias. Eu parei de gravar, mas a gente não parou de fazer reparos aqui. Então a gente vai compartilhar com vocês algumas coisas aqui para vocês, mais práticas aqui para você. Mas igual, essa parada que eu trouxe para vocês aqui é a visão que vocês têm que ter do negócio de vocês muitas vezes. Quase sempre, né? Sempre tipo, com o radar ligado, sempre olhando pro teu cliente. E eu sei que você gosta da parte prática, de técnica de reparo em placa, mas a parte estratégica é extremamente importante também. Um dos grandes questionamentos de muitas análises dessas plaquinhas, principalmente X-Power, isso aqui é uma placa Carrier, tá? Quando ela está muito oxidada, por exemplo, ela estava aqui dando um problema de... A tensão estava baixa. Aí a gente foi aqui o Isaac foi analisar esse circuito aqui. Deixa eu pegar uma ponteirazinha. Aqui, analisar esse circuitozinho aqui. Todo sujo ali, que é de... Isso aqui tudo, ó, marronzado, é de oxidação aqui, ó. Foi tirado dela. Depois a gente limpa a bancada aí. Mas, ó, esse resistorzinho aqui, ele altera. Ele tá dando o valor correto dele aqui na placa. Por quê? Porque ele tava com trilhas abertas. Então foi refeito a trilha dele, aí voltou a gerar fontes. Mas quando foi partir o compressor, não partiu. Então tem bastante trilha aberta aqui, ó. E aí, muitas vezes vocês perguntam, vale a pena reparar a placa com trilhas abertas? Quando tem muita trilha aberta, vale a pena? Então, vai sempre depender, tá? Até hoje, estatisticamente, a gente condenou pouquíssimas placas que o defeito estava com oxidação. Ah, tá muito oxidado, então não vou reparar mais não. Esse aqui tá bem oxidado, ó. Se você botar o olho aqui, ó, tem várias oxidações. Isso aqui, ó, tudo isso que foi pó de oxidação que saiu dela. A gente tirou os capacitores aqui para fazer um varredura, uma limpeza. Essas trilhas, mas tem trilhas oxidadas aqui, tem trilhas oxidadas aqui e aqui também, ó, né? As oxidações aqui, ó. Então, vão ser refeitas essas, analisadas, e essa aqui vai ter reparo. A parte dessa a gente repara e volta pro cliente. Eu tenho certeza que a trilha que a gente repara, ela não abre mais. Isso eu tenho certeza absoluta. Vai abrir outro canto. E às vezes quando volta, uma vez voltou 3 vezes a mesma placa, com trilhas abertas em locais diferentes, a gente foi e condenou. Às vezes a gente bate o olho e também condena. Exige um pouco mais de experiência, você bater o olho assim e dizer, pô, isso aqui não vale a pena. Mas a maioria das vezes a gente gosta de estar reparando, porque o reparo mais barato que existe, né? Eu gasto quase nada para refazer essa trilha. Vamos de LG. Ó, tá dando um erro de CT. Aí tu pergunta, lá do que é CT? Aí tu vira a placa, ó. Aí, ó, a importância de analisar o código de erro. Lá no código de erro deu erro de CT, erro 22. Aí tu vê na placa, tem aqui escrito, ó, CT. Que TD é esse, meu padrão? Meu Deus. Aqui, ó, CT. Será que tá a ver com esse componente aqui, hein? E o circuito dele? Eu acho que sim, hein? Então analise sempre o código de erro. Analise sempre o código de erro, sempre, sempre, sempre.
Por hoje é só. Eu tava aqui fazendo o teste. O que aconteceu aqui? Cabum. Estourou. Foi mal, Isaac. Estourou todo mundo. Olha aqui, ó. Olha aqui o detalhe aqui da minha mão aqui, ó. Que queimou aqui, ó. Tava com a mão aqui, ó. Segurando assim, ó. Medindo. E aí foi... Estourou aqui. Torrou os cabelinhos aqui, ó. Já foi a placa aqui. É o segundo IPM que essa placa leva. Então, ela está bem problemática. Com problemas sérios. Tava dando erro de CT. E analisando o circuito de CT não tem nenhuma incongruência no circuito de CT. E aí eu tava verificando se a tensão ia cair assim que partiu o compressor. Botei para medir. Na hora que ela chamou o compressor, estourou o IPM. E aí já foi muito mexido aqui, ó. Tem algumas trilhas aqui bem mexidas. Não foi a gente, foi alguém que já mexeu nela antes. E provavelmente botou um defeito aí bem... Colocou um defeito aí bem cabuloso mesmo, né? Agora carbonizou aqui a parte do positivo. E provavelmente levou aqui provavelmente não, certeza levou o IPM aqui, né? Quebrou o pino aqui, ó. Queimou esse pino. Tá queimado. Queimou minha mão. É isso aí. Acontece. Já estourou algum IPM aí contigo? Você fica surdo, né? O pobre do Gleison tá surdo ali. E eu também. Já estourou algum IPM aí? Me diz aí. Já estourou algum IPM? Panasonic convencional, tal. Os caras trouxeram aqui pra gente fazer uma análise dela. Porque o cara foi lá e ela tava partindo. Hora ela tirava o motor do evaporador, hora ela tirava o compressor, acionava e tirava, acionava isso aqui e parava. E o cara trouxe só a placa. Achei que a placa tá boa. Acontece muito, tá? Achei que a placa tá boa. E aí coloquei os sensores, coloquei o motor, sensor roll e a máquina tá rodando. Ele trouxe só a placa, ele deixou o sensor lá, ele deixou o motor lá. E aí a placa tá rodando 100%. Por que o cara faz isso? Porque ele não sabe muitas vezes nem medir o sensor. Porque ele sabe muitas vezes nem medir o sensor roll. Muito menos o sensor roll, né? E aí acho defeito só na placa. Placa 100%, Panasonic, convencional. E aí agora eu vou ter que orientar ali a ele a medir os sensores lá e medir o sensor roll. Para ele tirar informações. Ficou conseguir restringir o defeito lá no cliente dele. Ó, galerinha, um teste rápido aqui de sensor receptor IR. Alimentei aqui o receptor com a fonte. Estou aqui com o osciloscópio. E aí eu acionei aqui o controle. Eu mando qualquer sinal aqui do controle para o receptor. Tá? Tem o receptor aqui, ó. Tem o receptor. Qualquer sinal que eu mando ali está alimentado. Aí ele manda o pulso. Ó, ele manda o pulso aqui das informações. Pausei aqui a onda. Então ele manda esse pulso. Quando eu aperto qualquer botão no controle, o controle envia esse pulso aqui para a placa eletrônica, né? Então esse receptor aqui é um transceiver, transforma a onda infravermelha em uma onda de tensão. E aí essa onda de tensão é lida pelo micro. Aqui vai um pacote de bits, então um byte de informação aqui que é enviado com todas as informações que você quer setar aqui pelo controle. Atualizações da placa de ontem, ó. Tirei do IPM, que estourou ontem, mas infelizmente o micro esquentou a cabeça. A explosão do IPM ele levou o micro ontem, tá? E aí, fail. Aqui jaz uma placa eletrônica. Não temos nenhum sucata para tirar, agora é orçar uma nova para o cliente. Aqui, nesses casos, jamais eu vou saber se o defeito já estava no micro. Né? Foi o segundo IPM que ela estourou. Só com a gente aqui. A gente trocava IPM, verificava de investigações, tudo ok, mas na hora de partir ela estava dando erro. Ficou dando por último, agora estava dando erro de CT. Até perguntei ontem aqui. Me surpreende com a resposta de vocês. Já vou comentar sobre. Aí deu erro de CT mas tinha a ver ali com o IPM ainda. E ao recuperar o IPM, aí eu fui medir a tensão do IPM e estourou o IPM. Infelizmente estourou e quando estourou levou o microcontrolador aqui. Eu energizei só ele e aqueci, tá com 4 ohms a resistência dele. 4 ohms. Vamos lá, pessoal, vamos ter muita dúvida sobre o CT.
Vamos fazer uma breve explicação aqui sobre o CT. Teve um colega que me mandou, vou até mostrar o print dele aqui. Teve um colega que mandou que era CT, Chopper Transformer. Faz sentido, tá? Faz sentido. É um transformadorzinho. Vamos lá, como é que ele funciona? Ele é um transformadorzinho, não é um transformador, é uma bobina que lê a tensão AC, ou a corrente AC. Né? A tensão AC passa por um lado da bobina, por um curto, e o campo magnético da tensão AC vai variar o campo magnético da bobina que faz a leitura. E lá na placa tem escrito CT, vocês viram aí nos stories que eu postei. Tem escrito CT na serigrafia da placa, onde fica a bobina.